quer, irmãos. Aleluia. O texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no Antigo Testamento, Números 23. É bem conhecido, né? E o versículo 19 é bem conhecido. Eu gosto desse texto quando a gente fala da soberania e do poder de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Números 23, no versículo 19. Tá? Eu já vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo. Vai ter as fotos. Prometo ser breve. Olha só o que Deus fala conosco nessa noite. É bem conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado, não realizará? Glória a Deus. Esse contexto aqui no Antigo Testamento, irmãos, fala sobre Balaão, Balaque e o povo moabita. Eu acho interessante porque Balaque ele chama Balaão para amaldiçoar, né, o povo moabita. E aí eu acho interessante que Balaão fala assim para Balaque: como que eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Como que eu vou fazer isso? E eu estava observando aqui o culto, o irmão fala sobre aquela palavra de Jeremias 29, que eu gosto muito, né? Eu é que sei que pensamento tem a nosso respeito. Mas uma parte que eu gosto que ele falou eu vou aqui recitar, irmãos, vou pregar em cima. Eu é que sei o pensamento que tem a nosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal. E aí ele fala assim que uma palavra também em Isaías que gosta: se quiseres me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Eu acabei esquecendo aqui, irmãos. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a soberania de Deus. Eu gostei também sobre o que o irmão falou, sobre a graça. Se Jesus Cristo é a graça, não tem placa de igreja, não tem ministério, não tem denominação, mas sim Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós se batizamos, irmãos, e a gente faz aquela confissão pública, a gente morre para o mundo e nasce da água e do Espírito Santo. E como o irmão disse, que se com Cristo morremos, com Cristo reinaremos, porque senão seria em vão nós estamos aqui, irmãos. Seria em vão nós estamos aqui, porque a promessa está lá em Tessalonicenses, que ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós que ficaram vivos seremos transformados. Essa é a nossa esperança, ainda que nós sofremos, passamos por lutas, por dificuldades, Deus ele diz que vai enxugar todas as lágrimas. Mas aqui nesse texto, irmão, eu quero falar sobre a soberania de Deus. Que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela volta realizada, irmãos. O JC falando de promessa aqui só confirmou essa palavra. Muitos que estão aqui dentro já recebeu uma promessa lá fora, irmãos. E talvez você nessa situação fale: como é que eu estou? Será que vai cumprir essa palavra? E para quem está lá fora vendo, é difícil ver você aqui dentro e a palavra de Deus se cumprir na sua vida, irmãos. Mas se Ele falou, vai cumprir. Sabe por quê? Foi falado de Moisés aqui. Era difícil ver um líder naquele bebezinho com junco vindo no rio Nilo, assim. Era difícil ver um líder ali. Quando o faraó mandou matar todas as crianças, era difícil, cara. Você vê um grande líder ali, como era difícil também ver um grande governador quando José foi jogado ali naquela cisterna, naquele buraco. Quem que ia falar, JC, que ali ia ser um grande governador? O cara foi assediado, ficou preso, mas obedeceu. Jesus, aleluia. Estou falando de obediência aqui, mas obedeceu, guardou a palavra. Aleluia. E o que eu quero falar para você é que se Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. É difícil, lógico que é difícil. Ninguém dava nada para Davi.
vai fazer uma visita lá na casa de Jessé, vê aqueles homens fortes, bonitos, ele se engana quando vê Eliabe entrando pela porta, e Deus fala para ele: não, Samuel, eu não vejo como eu não vejo a roupa, eu não vejo o vestimento. Então ele fala: acabados os teus filhos? E Jessé fala: tem uma, cai das olhada lá, a promessa de Deus. Para quem conhece a Bíblia, Deus já tinha profetizado, que já tinha encontrado o homem segundo o coração dele. Então o que eu quero dizer para você, que o nosso Deus, ele vela a palavra dele. Eu creio. E que às vezes a gente tem que entender o processo, irmãos. Ainda que a gente falha na missão, ainda que a gente, sabe, muda a nossa rota, Deus, ele permanece fiel. É isso que eu quero que você ponha na sua cabeça, irmãos. Para que você não venha desacreditar na promessa de que Deus prometeu para você. Que você venha confiar e venha tomar posse, irmãos. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e esperamos, irmãos. E essa luta que você está passando, irmãos, leve como aprendizado. E eu ouvi numa pregação e eu achei muito interessante o cara ministrando ali sobre Davi, falando das lutas, da dificuldade que ele passou, que foi uma escola. E olha só que interessante que ele diz, Anderson, meus irmãos, que o leão preparou Davi para o urso, né? E o urso preparou Davi para Golias, e Golias preparou o Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o reino. E de Davi, a linhagem real, Judá, Cristo, que é o motivo de hoje nós estamos aqui, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O nosso passaporte, porque ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse é o motivo de hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você se sente esquecido nesse lugar, como Mefibosete estava lá em Lodebar, que significa terra de refúgio, mas por causa do pacto que Davi fez com o pai dele, Davi vai trazer. Aleluia. Glória a Deus. E por causa daquele sacrifício feito na cruz do Calvário, hoje temos a oportunidade, aleluia, de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Eu não gosto de falar aceitar, porque foi Ele que me aceitou na cruz do Calvário. Hoje temos a chance e a oportunidade de se render a esse Deus Todo-Poderoso. A graça que o irmão diz aqui, a graça. Não somos merecedores de nada. Verdade, Senhor. Ele disse: pela graça nós somos salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele traz à existência as coisas que não existem, ele abre porta que não tem saída, ele é aquele que levanta do pó o desvalido e do monturo necessidade de pão para sentar-se de príncipe. E ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são, ou que fez comigo. Um cara drogado, um cara que já ficou 5 anos preso, e hoje está aqui anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. É isso que Deus faz, irmãos. Eu recebi a promessa, irmãos. Eu recebi a promessa muitos anos atrás, mas mesmo assim eu fui preso, mesmo assim eu usei droga. E olha onde eu estou. Deus não cumpriu a palavra? Cumpriu. Aleluia. Mas, irmãos, eu tive que fazer a minha escolha. Toma uma decisão nessa noite, irmão. Aleluia. Se coloca de pé, enfrenta esse desafio. Porque, como diz o louvor, quem tem promessa de Deus não morre. Glória a Deus. Aleluia.
Nosso Deus, irmãos, Ele não perde batalha. O nosso Deus, Ele é o Deus impossível. Eu acho uma palavra linda que Ele diz lá em Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E não há quem possa se privar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá. Glória a Deus. Deixa eu falar para você nesta noite: o guarda de Israel não tosqueneja, não dorme, não falha. Só que ele não pode fazer nada, cara, se a gente não tiver fé, se a gente não confiar nele. Além de nós orarmos, tem que ter uma ação, irmãos. A gente precisa mudar algumas coisas. A gente precisa, irmãos, sair do conformismo. A gente precisa tomar certas atitudes. E a palavra nesta noite é que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu louvo a Deus, irmãos, porque por experiência própria, o que eu vivi e o que eu estou vivendo hoje, o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele cumpre a sua promessa. Tem coisa que eu não vivi ainda, mas eu tenho certeza que eu vou viver. Aleluia. E eu creio, irmãos, de algo, que o nosso Deus vai cumprir. Aqui tem bastante pessoas pregar, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do Anderson, pela vida dos irmãos aqui, sabe, irmãos? Não tem título, não tem nada, irmãos. Mas às vezes vale mais um cara que tem uma experiência, que já passou, que já viveu, que Deus moldou, que Deus livrou, do que aquele que nunca passou, que nasceu dentro da igreja. Eu não estou criticando nem fazendo uma distinção, mas que tem um título, sabe? Eu falo assim porque, infelizmente, irmãos, não estou falando mal, eu tenho pastor, eu tenho lá a igreja que eu congrego, sou obreiro, líder de missões, sabe? Mas eu acho que a gente tem que vir com o evangelho simples e genuíno, sem filosofias. Verdade. Eu gosto de teologia, cara, eu sou teórico, eu gosto de falar disso. Eu falei, meu, deixa eu só louvar, deixa eu só cantar, irmãos. Eu não estou acostumado com isso, sabe? Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus Ele usa quem quer, da maneira que Ele quer. Eu louvo a Deus pelo irmão, que o irmão conhece Bíblia, irmão. E é gostoso isso. Eu gosto muito da parte de ensino, sabe, irmãos? Que é o que me colocou de pé, que me deixou firme na presença de Deus. É a palavra, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a gente tem que se alimentar dessa palavra, irmãos, porque a gente precisa matar a nossa carne. Para matar a nossa carne é só através da palavra e da oração, vigiando até com que você vê, com que você escute. Ganha aquele que tiver mais alimentado, né? Lembra que Jesus disse: vigiais, porque o espírito está preparado, mas a carne não. Então vai ser uma luta constante até Cristo voltar, irmãos. Enquanto isso, a gente vai matando o leão por dia, vai matando nossa carne, acreditando na promessa de Deus, irmãos, lutando com todas as nossas armas, buscando, esperando a Deus, que Ele vai voltar para arrebatar para a igreja. E para isso, irmãos, eu gosto de fazer essa analogia, que a nossa salvação é como uma plantinha, que ela tem que ser regada, sabe? Cultivada, cuidada. Eu estou há pouco tempo na igreja, com uns 10 anos, mas eu vi muitos cristãos já parando, desistindo. Outros nem acreditam que Cristo vai voltar, sabe, irmãos? Então, a nossa salvação, a nossa vida é que nem uma plantinha, ela tem que ser regada,
cultivada. Então por isso que temos que estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo. A nossa casa ela tem que estar firmada na rocha e não na areia, aonde vem a tempestade, o vento e ela desmorona. Então que nós possamos ficar alicerçados na palavra, irmãos, e confiar nesse Deus, acreditar nele, irmãos. Eu fui uma pessoa problemática, uma pessoa que era a ovelha negra da família, que ninguém acreditava, irmãos. E Deus ele mudou a minha história, mudou o meu cativeiro. E por testemunho próprio, irmãos, hoje eu creio no Evangelho, porque eu fui ganho no culto de lar. A minha avó estava enferma. Eu cheguei no último dia da campanha. Cheguei lá, monstro, amanhecido, 3 dias sem dormir. Um servo de Deus que veio lá na cidade de Iberó, um pastor. Ele revelou toda a minha vida, falou um monte de coisa. Eu fiquei até bravo. E ali eu questionei como que ele sabia disso. E ali eu vi que era Cristo, irmãos, que era Jesus. E eu recebi um abraço daquele pastor, que foi um abraço de Jesus. E a minha vida ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, mas eu precisei tomar algumas atitudes. Eu não precisei de uma clínica de reabilitação. Na minha vida foi o sobrenatural. Mas eu luto até hoje, irmãos. Eu luto até hoje, porque eu sou ser humano. Não sou mais do que ninguém. E é uma luta constante, irmãos. Já perdi um irmão com 19 anos por causa de droga, mataram ele, sabe? Hoje Deus me colocou como missionário, como enviado para estar nas clínicas, para estar também nas ruas, na Fundação Casa, que é do projeto Edifica que a gente tem. A gente faz esse trabalho, irmãos, que tem sido bênção. E Deus eles tem nos usado dessa maneira que nós éramos, porque somos criticados. Tem algumas igrejas tradicionais que não aceitam, né? Como o Anderson disse, valor crente. Mas Deus ele tem usado, irmãos. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente consagra, sabe, irmãos? A gente não está de brincadeira. E eu sempre falo para os irmãos que da onde a gente saiu, se a gente for voltar, é para a morte. Não dá para ficar em cima do muro, irmãos. O que Jesus fala? Nem frio nem morno, porque isso vai vomitar da boca. Então não é brincadeira. O inimigo ele anda em redor como um leão que ruge, procurando a quem tragar, irmãos. Então não podemos brincar de ser crente. O nosso Deus ele é misericordioso, ele é poderoso, sabe? Infelizmente a gente nasceu numa natureza pecaminosa, mas a gente tem uma escolha de buscar a Deus, de consagrar. Vai ser uma luta constante, todos os dias. Não é só porque estamos na presença de Deus, dentro de uma igreja, com um cargo, que não vamos ter luta. É aí que vamos ter luta, irmãos. Porque o inimigo ele vai querer nos destruir. E ainda eu até falo para os meus companheiros, ainda mais nós que temos trabalho na rua, que mexemos com vidas, irmãos. Você pode ter certeza que a retaliação vem. Ah, vem, irmãos. Vem. Você pode ter certeza, irmãos. Por isso temos que se revestir de toda a armadura, do capacete do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Essa palavra que é a espada de 2 gumes. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu tenho encontrado a Cristo. Hoje eu falo que se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo muito antes. Mas como diz lá em Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. E é um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Graças a Deus eu tomei a posição, fiz a minha escolha, irmãos. Porque quem tem promessa, irmãos, não morre. Quem tem promessa, Deus, ele vai cumprir, irmãos. Mas para isso, precisamos tomar as medidas cabíveis, irmãos. Precisamos sair do marasmo. Precisamos tomar uma posição, irmãos. Precisamos confiar e acreditar na palavra de Deus. E acreditar na palavra de Deus, irmãos, é você tomar uma atitude, é você não se conformar com o que você está vivendo,
É você entender que você é ser humano, que você é homem, que você é falho, que você necessita da graça, que você precisa de Cristo, porque não tem super crente, irmãos. Não tem super crente. Somos falhos, somos errantes, somos pecadores. Então precisamos estar junto com Cristo. Não quer dizer que não vamos pecar, não, irmãos. As pessoas acham porque se batizou não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Acha que os desejos vão embora. Então a gente tem que fazer a nossa escolha. Acreditar na promessa, porque o nosso Deus ele é soberano. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus ele é um Deus impossível. E é dessa dele, irmão, que nos sustenta, que nos faz prevalecer diante das dificuldades, dos problemas, dessa situação, irmãos, que nos afronta, que nos deixa para baixo, que nos deixa desanimado, a ponto de questionar se a promessa vai cumprir, sabe? Temos que acreditar no nosso Deus, irmãos. O nosso Deus ele é soberano. O nosso Deus é como está lá no Salmo 46, ele é a nossa fortaleza, refúgio e socorro bem presente. Glória a Deus. Aleluia. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele se faz presente no nosso meio nessa noite. Aleluia. Ele está aqui, irmãos, pronto para te receber de braços abertos. Deus ele não quer reclamação, ele quer confissão. É isso que ele quer, irmãos. Lembra da palavra que eu falei? Se quiseres me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Como o irmão disse aqui, eu me lembrei: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o ser, de todo entendimento, irmãos. É isso, irmãos. E respeitar o tempo, respeitar o processo e deixar Deus trabalhar, irmãos. Não se preocupar em ter, mas se preocupar em ser. Aleluia. Deus não está preocupado com o que você tem, Deus está preocupado com o que você é. Porque infelizmente a gente está no mundo que hoje a gente vai o que a gente tem, não é mesmo? Você não tem que estar preocupado com o que os outros vão falar, você tem que estar preocupado com o que Deus vai achar. Deus ele tem pressa, irmãos. E a gente perde muito tempo, sabe? A gente perde muito tempo. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. O que Deus tem falado com você. Passa tantas pessoas aqui, são tantos servos de Deus pregando aqui. Então, precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar ligados com o trono da glória. Toma posse dessa palavra, irmãos. Que nós viva o Evangelho genuíno. Que nós seja a carta escrita aí fora. Que nós venha pregar com a nossa vida e, se necessário, abrir a nossa boca, irmãos, para anunciar. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida era muda. A famosa metanoia, mudança de pensamento. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que usava droga não usa mais.
buscando o Todo-Poderoso, você pode ter certeza absoluta, sem medo de errar, Deus ele vai te honrar, irmãos. Às vezes a gente fica triste, decepcionado com Deus, pedimos algo e não recebemos. Aí Tiago diz que a gente pede mal, porque se não for para a glória dele, irmão, não vai ser. Vai depender muito da motivação do teu coração, irmãos. Peça para Deus uma direção, o que Deus quer da sua vida, irmãos. Eu tenho certeza, cara, que você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas e vai ser um divisor de água, e Deus ele vai te usar poderosamente e você vai mostrar a soberania e o poder de Deus. E como diz a palavra do apóstolo, né? Ele escolhe a coisa louca desse mundo para confundir a sábia. E aquele dedo que aponta, que fala que é desgraça, Deus ele me graça. E aonde apontou o pecado, o Senhor apontou a graça. E no lugar da vergonha, Deus ele vai dar dupla honra. É isso que ele vai fazer com você, irmãos. É isso que ele fez na minha vida, na vida dos meus irmãos. Infelizmente a gente erramos no passado, mas hoje estamos aqui. E quem vê a gente hoje fala realmente, Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem poder para transformar. Deus, ele cumpre com o que ele fala. E é isso, Deus. É isso. Deus ele não vai fazer nada se a gente ficar parado. Precisamos tomar uma decisão, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte. E você pode ter certeza, ainda que você esteja aqui, se você tomar uma decisão hoje, se você se colocar na presença dele, se você se consertar e obedecer, como foi dito aqui, né? Buscar-me e acharei buscar em todo o vosso coração. Se você fazer aquela oração como fez o rei Ezequias, que estava decretado para morrer, e através daquela oração, porque era um homem que obedecia, Deus, ele vai te honrar, irmãos. E você pode ter certeza que você vai ser muito usado lá fora e vai testemunhar. E amanhã ou depois vai ser você que vai vir aqui palestrar, falar da palavra de Deus, ser um missionário, ser um pastor. Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que tem lugar na mesa para você. Se coloque de pé. Eu estou encerrando em nome de Jesus. E com essa palavra, que Deus minha alma para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Toma posse dessa palavra, ele vai